Todos, estamos começando a nossa gravação. Meu nome é Ricardo Machado. Hoje é dia 27 de agosto, é o dia do aniversário da minha mãe e também da minha filha, de 2021, 27 de agosto de 2021, uma sexta-feira, né? Sextou, e estamos aqui aprendendo a prevenção e combate a sinistros, em especial aqui o sinistro de incêndio e o pânico. E hoje a gente vai tratar aqui da fumaça, a gente ainda está tratando de saídas de emergência essa semana, né? E essa é a nossa aula síncrona de hoje. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, quarto período. E vamos aceitar quem está chegando agora. Quem está chegando agora, lá até o chat, preencha ali o formulário de frequência, por favor. Gente, vou abrir o slide aqui que eu preciso contar uma história para vocês. Fazer aquela coisa da integração, né? Deixa eu só um momento aqui. Sensibilização e mobilização. Vamos lá, faltou só um detalhezinho aqui de configurar a apresentação. Muito bem, agora sim. Vamos apresentar o slide. Apresentar uma janela. Cadê você? Aqui. Pronto. Vamos ver se vai surgir para vocês aí. Tomara que surja logo. Ainda tratando, né, tratando aqui de saídas de emergência, rotas de fuga, a gente vai falar um pouco hoje sobre o controle da fumaça, tá? Então, só para fazer aquela introdução aqui da nossa aula, queria falar para vocês sobre a origem, né, dessa coisa do fogo, da adoração do fogo. O ser humano sempre teve uma questão divina do fogo. Hoje a gente sabe que o fogo não é um elemento da natureza, né? É aquela coisa de água, terra, fogo e ar, mas o fogo é uma reação química bem particular, importante para a gente, né? Porque libera muita quantidade de energia térmica, além de outros subprodutos, aí a fumaça, ruído, né? Também fuligem, cinzas ali também, e ele tem várias utilidades. Um exemplo clássico aí é o veículo automotor, né? Movido a fogo, os trens a vapor, né, navios a vapor, o próprio fogo para a gente moldar metais, né, e é muito comum na história da humanidade aí se atribuir o fogo a uma coisa divina. Então vamos falar de alguns deuses do fogo. Esse amigo aqui, o Hefesto, é da mitologia grega, né, e ele equivale ao deus romano do fogo, que é o Vulcano. Aí também no Egito, todos eles puxaram do Egito aí também, a Grécia e Roma também, o nosso amigo Ptah, deus do fogo. Todos eles eram deuses que dominavam o fogo para moldar metais, né? A história aqui do Hefesto é que ele nasceu deficiente, com uma perna mais curta que a outra, e a mãe dele, com vergonha, jogou ele lá do Monte do Olimpo. Ele caiu no mar, foi salvo por uma ninfa, ele foi criado por uma ninfa e se abrigou dentro de um vulcão, já que ele era o deus do fogo, né? E dentro desse vulcão ele começou a produzir coisas ali, como ele produziu, por exemplo, a armadura do Aquiles, produziu o tridente lá do Poseidon, né, do Netuno, e depois ele foi aceito de volta aí no Olimpo, e aí ele construiu um trono para a mãe dele, que quando você entrou no trono, ficou presa no trono. E aí, para libertar a mãe, ele disse que libertava, mas ele queria casar com a mulher mais bonita do Olimpo. E aí casou com se eu não me engano, Nefertiti, não me lembro agora, que era a deusa do amor e tal, né? E, e ele é o equivalente aqui na Terra, né, ao que aqui na Terra, equivalente aqui ao deus dos romanos, lá o Vulcano, né, o moldador de metais e tal, né? Então já se tinha aí essa coisa da energia do fogo. E esse outro cara aqui, o Prometeu, ele gostava muito dos humanos, né? Ele é filho já aqui de um titã com uma ninfa, não era filho diretamente dos deuses, né? Mas de outras espécies míticas ali. E ele, como ele gostava muito dos seres humanos, ele foi lá e roubou o fogo desse outro cara aqui, do Hefesto,
e trouxe esse fogo para os homens, né? Zeus ficou tão chateado que antigamente os deuses, pais aí, não eram tão piedosos não, né? Pegou e amarrou ele num precipício, ele fez o Hefesto lá, construiu umas correntes inquebráveis, amarrou ele num precipício e todo dia um abutre devorava o fígado dele. Como ele era imortal, o fígado cicatrizava de noite, no outro dia ele teve o sofrimento eterno de ser devorado ali por um abutre, né? Mas se os gregos atribuíam ele a trazer o fogo, né, que era uma coisa importante para a nossa vida. E já na Roma, né, Roma usou muito desses deuses aí, adaptou muito desses deuses. Se vocês forem ver a mitologia também da Alemanha lá, né, quando a gente tem muitos deuses parecidos assim, né, com a de Roma e do Egito. E essa daqui é a Vesta, deusa virgem do fogo de Roma. Tá ali o templo dela, uma grande pira, né, uma tipo pira olímpica ali. E ela optou em ser virgem, foi protegida pelos deuses, e as assistentes delas eram as vestais, então se dizia assim que a virgindade vestal, né, protegia, eram 12 virgens que protegiam ela e o templo, e simbolizava o poder de Roma, né, esse fogo aí. Aqui na América do Sul, né, ali perto do Peru, a gente tinha o Viracocha, né, o Viracocha também como deus supremo dos Incas, mas ele é muito atribuído à energia do fogo. E se dizia que esse deus, ele se autogerou, não foi criado por nenhuma outra divindade, né? Até me lembro aqui do meu filho um dia perguntando que se Deus fez tudo, se Deus fez tudo, quem fez Deus? Aí eu não sabia responder, ele rapidamente deu essa resposta aqui da mitologia inca, né? Ele mesmo é que se fez. Eu digo, é isso mesmo, pronto, não vamos complicar. Está ali então o ídolozinho, se vocês visitarem lá o Peru, aquela região lá dos Andes, né? Vocês podem comprar um amuleto desse aí, um deusinho desse aí de cobre, batido, né? E tem a escultura lá de pedra dele, simboliza lá o poder, é um deus andrógeno também, não é homem nem mulher. E boa tarde. E simboliza muito aqui o fogo. Esse aqui na Índia, o Agni, tá? Ele simboliza, ele é filho de 10 mães, que são os 10 dedos da mão, e 2 pais, que são esses 2 bastões que ele está segurando. Então, quando ele esfrega um bastão no outro, ele gera o fogo, né? Dizem que ele matou os pais e as mães quando se dominou o fogo, né? Tá? Vou botar o link da chamada novamente. Estamos aqui fazendo só uma introdução aqui à nossa aula, falando da coisa mítica do fogo, né? Então, esse é o Agni indiano. E esse aqui é o japonês Kagutsuki. Kagutsuki. Esse cara aqui, quando nasceu, ele incinerou a mãe dele. O pai dele, que era o Izanagi, ficou tão furioso que esquartejou ele com a sua espada mágica em 8 partes. E cada parte dessa é um dos vulcões ativos lá do Japão. Tá? Então, a mitologia aqui japonesa também. Para os católicos, a gente tem o São Dunstão. São Dunstão, esse aqui existiu, né? Esse cara, ele quando jovem era ferreiro, dominava ali as artes manuais, era um jovem artífice, e ele se aproximou das abadias lá, e foi preparado lá para o clero, e acabou trabalhando para o rei da Inglaterra, e ficou amigo do rei. Aí a corte lá ficou com inveja e resolveu dizer para o rei que ele fazia magia negra com fogo. E aí o rei expulsou ele da cidade, era um chute nele, caiu dentro de uma fossa de excrementos, e conseguiu fugir. E mais adiante ele foi resgatado lá por os monges lá, e foi educado para a igreja, e olha, sorte dele, né, que ele acabou ficando amigo do rei de novo. O tema da aula de hoje é fogo e fumaça, né? E, e esse cara ficou amigo de vários reis aí, com o tempo, teve até uma história de um rei que ia morrer, porque estava caçando, e o cavalo ia pular no precipício, quando ele pensou na maldade que ele tinha feito aí com o Dunstão, prometeu a Deus que ia se redimir, aí ficou amigo do Dunstão de novo, não morreu, o cavalo não pulou no precipício, e esse cara é tido, é um dos santos lá da Inglaterra, na época aí da Idade Média, aí, muito querido lá pelos ingleses, né? Então também é relacionado aí ao fogo, né? E a gente tem o nosso Deus vivo do fogo aqui, brasileiro, que é um professor de vocês, não vou dizer quem é, né? Que é o Deus vivo da higiene ocupacional. E essa preocupação que a gente tem na aula de hoje com a fumaça, tá? Não vou dizer quem é, porque não sei o que, não sei o que lá, já estão dizendo aí que eu falo dos professores, e depois pode criar um ódio aí entre os colegas,
Então, o pessoal está dizendo aqui no chat, mas não confirmo que fui eu que falei isso. Vamos lá. Quando a combustão é completa, eu vou ter CO2 e água, tá? Isso ainda é um pequeno problema para a gente, porque o CO2 ele expulsa o oxigênio do ar. Então, eu posso morrer por asfixia mecânica, asfixia simples, na verdade. Mecânica não, simples. Não tem oxigênio. É por isso que os fogões de cozinha, que esses têm a queima completa, né? A gente tem que instalar num local que tem uma certa ventilação, não por causa da fumaça, mas por causa do dióxido de carbono, tá? Então, a gente tem a combustão do metano, do butano também, né? Lembrando que o gás de cozinha é butano e propano, e a combustão aí da, do, das octanas, né? O isoctano, que é um dos componentes aí da gasolina. E é claro, quando a gente desenvolve um queimador, um motor, um aquecedor, a gente tem que pensar nisso, em aproveitar melhor o combustível. O problema é que no incêndio, as coisas que estão ali não foram projetadas para queimar, mas queimam, né? Então, como eu tenho uma mistura de combustíveis, e eu tenho um ambiente também que tem uma geometria, vamos dizer assim, irregular, que não foi projetada para aproveitar ou para direcionar esse calor, a gente pode intoxicar as pessoas, né, ou matar elas queimadas aí nesse ambiente, né, que a gente chama de incêndio. E, e é por isso que a gente tem que ter um cuidado. Então, o que que tem na fumaça? O que que vocês acham que é a fumaça? Vocês acham que a fumaça é um gás? Vamos lá, fiz aqui 3 bolinhas aqui para a gente explicar isso. A fumaça tem basicamente 3 componentes, parece o triângulo do fogo aqui, né? Ó, a gente tem gás, vapor e particulado, tá? Dentre esses gases, o monóxido de carbono, que é tóxico e é inflamável e explosivo, dependendo da concentração. O dióxido de carbono, que ele é asfixiante simples. O, o CO, o monóxido é asfixiante químico, né? E também hidrogênio, entre outros gases, né? Entre os vapores, principalmente o vapor d'água, que pode ter água, principalmente na madeira, dos nossos combustíveis aí, e vapores orgânicos gerados por vários combustíveis aí, por tecidos, por plásticos aí, né, que a gente tem muito carbono, por solventes e outros combustíveis que a gente possa ter no nosso ambiente aí, nos materiais de construção, nos móveis, né? E ainda os aerodispersóides aí, os particulados, que a gente acaba chamando de fuligem, porque eles são originados, esses particulados são fumos, né? A gente acaba chamando de fuligem, né? E esse fumo, ele tem uma granulometria muito dispersa, mas no processo de combustão é muito comum se produzir uma quantidade razoável aí de fumo fino, particulado fino, a gente chama de negro de fumo. Você pegar uma vela e botar ela embaixo de uma panela, e depois você passar o dedo embaixo da panela, aquele pretinho ali é o negro de fumo. É o que a gente faz a tinta da impressora, Xerox, impressora laser, né? É o que a gente faz graxa de sapato. Tá? Então, se produz, inclusive tem equipamentos para produzir esse negro de fumo para aplicação industrial aí de alguns produtos. E claro, esse fumo vai chegar no nosso pulmão e vai bloquear lá o nosso alvéolo. Então, vou ter problema de troca gasosa e vou ter asfixia. Tá? Também esses gases ali podem me dar asfixia química, os vapores orgânicos podem me envenenar também, dependendo da concentração, dá confusão, lacrimeja o olho, dá pânico, não consigo enxergar, não consigo respirar direito, então a gente vai ter que arrumar um jeito de controlar essa fumaça, tá? Para controlar isso, vou contar uma pequena parábola aqui da minha infância. Não sei se vocês já viram um fogão de lenha, né? Tem 2 modelos principais. Esse modelo aqui de cima, ele tem a intenção de aquecer o ambiente. Tá? Então, se usa muito aí nos países frios, aí, os países que não são tropicais, porque eu quero aquecer a casa toda. Não só fazer comida, ele tem uma chapa também, um forno, mas a parede dele é metálica, normalmente é de ferro fundido. E ele se destina, né, à calefação, a aquecer o ambiente. O meu irmão tem um desse, ele disse, pô, não consigo, gasta muita lenha, é uma desgraça esse fogão. Aí meu outro irmão tem um desse aqui de baixo, que foi construído com tijolo cerâmico refratário, e aí ele economiza lenha, porque ele transfere o calor somente para a chapa, né? O resto do fogão é isolante. E é esse o fogão que as minhas tias tinham, né?
minhas tias que me ajudaram a estudar, aí me davam um dinheirinho pro lanchinho, quando eu ia lá pintar a casa delas, capinava o quintal, cortava as árvores, pintava o muro, limpava a caixa d'água. Elas me davam um dinheirinho, e uma coisa que eu gostava lá era do fogão a lenha, esse aqui que eu desenhei para vocês aqui no AutoCAD, vamos ver. Quem chegou agora, tá aqui o link aí no chat, tá? O link de frequência. Então tá aqui, ó, tia Inês e tia Isaura tinham um fogão de lenha. Eu fiz ele aqui num corte longitudinal para vocês entenderem, tá? Então ele tinha uma parte sempre pendurada em cima do fogão de lenha da minha tia, tinha um cacho de banana, tá? Isso lá em 1900 e menudo, lá 1980, 80 e poucos, né? E normalmente tinha uma panela de ferro também. E a gente pegava essas bananas para assar na chapa. Não sei se vocês já comeram banana assada, é muito gostoso. Você bota em cima da chapa, faz um barulhinho, você começa a se mexer ali, parece que solta uns vapores ali. E você faz a banana na chapa ali, comia com pãozinho ali e tal. E às vezes com farinha e tal. Para acender esse fogo, a gente botava uma madeira ali, uma madeirinha mais fina, uma madeira grossa para sustentar o fogo, um papelzinho, uma palha, e aí dava uma fumaça que saía por aqui, ó. Então a minha tia dizia lá, vai lá abrir a portinha. Aqui fora, onde está escrito ali inspeção, ó, na chaminé que saía pelo lado de fora da parede da casa, né, do rancho lá, do galpãozinho delas lá, tinha lá uma portinhola de ferro que a gente puxava, sacava ela assim, pá, parecia uma tampa de panela assim quadrada. E quando abria essa portinha, já começava a sair um pouco de fumaça por aqui. Aí, por aqui pela portinha, né? E aí minhas tias diziam lá, não, acende uma buchinha de papel lá, dentro da portinha lá. Então, nesse ponto vermelho que eu vou marcar aqui agora, ó, nesse pontinho vermelho a gente fazia uma buchinha de papel, acendia o papel. E aí, nesse momento, ó, a fumaça começava milagrosamente, né? O deus do fogo aí, né, o Viracote, aí já ajudava a puxar o fogo para cima, porque essa oferenda do papel já tinha um efeito místico aqui, e a fumaça começando a subir, entrava ar também aqui pela portinhola ali de inspeção, e aí a chaminé começava a puxar, e acabava esse problema da fumaça dentro do ambiente ali onde a gente estava, que a gente queria comer a banana, não queria ficar respirando fumaça, né? Então, qual é o efeito milagroso aqui? Não é o Viracote que está, nem o Efésio, nem o Prometeu que está atuando aqui, tá? É o fenômeno da convecção. Então, se eu tenho uma subida, um ar quente, um aumento da temperatura do ar, ele vai diminuir a sua densidade e vai tender a subir. Para ele subir, tem que entrar ar, né? Em algum lugar aí nessa chaminé. De início, vai entrar pela janela de inspeção. Depois, eu vou fechar essa janela de inspeção. Ele vai continuar entrando pelo interior do fogo, do fogão. E eu preciso que passe ar ali dentro do fogão, por baixo da chapa, para alimentar o fogo, senão ele vai apagar, né? Então, além de não deixar a fumaça sair para dentro de casa, eu também vou alimentar o fogo ali com o comburente, né? Combustível, comburente e energia de ativação, né? Normalmente a gente usava uma tampa de panela para abanar ali, para também dar um pouquinho mais de oxigênio para o fogo iniciar, né? Pronto, e aqui surge outro deus do fogo, essa fênix aí, do corpo de bombeiros, e nós vamos controlar aqui a fumaça com essa IT-11, né? Exatamente um deus do fogo ali, mas simboliza o renascimento, né? Essa fênix aí. Ok, então a IT-11, ela nos coloca toda aquela parte de cálculo ali, né? De cálculo da largura das saídas de emergência, a distância a ser percorrida, que a gente viu na aula passada, tem uma atividade para vocês estarem resolvendo, e lá, mais no final da norma, ele fala dos dutos de ventilação, dá alguns exemplos de dutos de ventilação. Aqui está pequenininho para vocês enxergarem no celular, quem está vendo aí numa TV digital, uma TV Smart TV, quem está vendo aí no computador, mas eu vou explicar, deixa eu só conseguir passar o mouse aqui por dentro, aqui. Esse duto aqui é uma chaminé, ó. Então essas antecâmaras aqui na entrada das escadas de emergência, na entrada de corredores principais, vão ter grelhas aqui, venezianas, né, grelhas voltadas para baixo, e que vão permitir que o ar suba aqui, lá em cima tem uma chaminé livre, tá? E esse aqui é um duto de entrada de ar, ele não tem chaminé aqui em cima, ele é fechado no telhado, mas ele
tem um duto subterrâneo ali que vai permitir que o ar entre. Esse ar não vai entrar aqui de boa, tá? Porque para ele entrar aqui, ele teria que estar quente, né? O que vai fazer esse ar entrar aqui? Justamente a saída do ar da outra chaminé. Eu vou criar uma pressão negativa com a saída do outro ar, então vou ter que captar de algum lugar para esse ar se movimentar. Vocês podem fazer um ensaio científico aí, numa caixinha de leite, tá? Pega uma caixinha de leite, aqui eu vou simbolizar com essa lixa aqui de leite. Tem até uma caixinha ali, mas você corta uma orelha da caixinha de leite e tenta despejar o leite no copo. Você vai ver que o leite começa a golfar. E aí, se você for lá e cortar outra orelhinha do leite, minha mulher não gosta, que diz que eu estou estragando a caixa, né? Mas se você cortar outra orelha também, o leite não vai mais golfar. Vai. Por que isso? Porque para o leite sair, o ar tem que entrar. Se tiver um furo só, vai golfar, vai ficar cuspindo o leite, né? E se eu tiver outro furo para entrar o ar, esse furo aqui sai o leite, o outro furo sai o ar. Mesmo princípio aqui de uma edificação, para entrar ar numa janela, num quarto, por exemplo, você tem que abrir a porta, o ar circular. Tá? Para a sua casa ser ventilada, não adianta você ter a janela para o lado do vento predominante, você tem que ter uma outra janela do outro lado, ou numa lateral, para o vento poder entrar e sair. Nesse nosso caso aqui, não é só o vento, né? É um movimento do ar quente, que eu vou ter aí na fumaça. E juntamente com esse ar quente, eu vou ter fumaça, que a gente viu que é gás, vapor, gases, vapores e particulados aí, tá? De várias naturezas, né? Inclusive, é tão difícil da gente saber o que tem ali que o bombeiro não usa filtro nas suas máscaras. Primeiro, porque ele pode encontrar um lugar sem oxigênio, então o filtro também não gera oxigênio. Segundo, porque para especificar um filtro, eu tenho que saber o que eu estou respirando, né? E é por isso que a gente usa o respirador autônomo. Eu levo lá uma garrafa de ar comprimido, normalmente tem autonomia de 30 minutos essa garrafa. Se eu tiver um bom preparo físico, ela dura mais, tá? Porque eu vou consumir menos oxigênio. E porque eu não sei o que eu vou encontrar, né? Então é importante eu ter ventilação natural. Um edifício vertical tem que fazer dutos de ventilação. Num edifício horizontal eu tenho que fazer domos, aberturas. Né? Aberturas que podem até ter uma certa cobertura contra intempéries, mas tem que ter saída lateral. Então, num projeto aí, por exemplo, uma boate, poderia pensar nisso. Lá em Santa Catarina, inclusive, existe uma boate chamada Pirâmide, que o dono da boate fez em cima da boate mesmo, um pirâmide, acho que inspirado lá no Museu do Louvre, fez uma pirâmide de vidro, né, uma estrutura metálica com vidro, e chega um momento, se não estiver chovendo, né, do momento que ele abre essa pirâmide, a pirâmide abre e ventila, né, então no incêndio seria desejável para você não acumular fumaça, né, mas eu também fico dependendo de um mecanismo, né, o ideal é que eu tenha um sistema fixo, automático mesmo, com esse estilo de chaminé. Só pela densidade, o ar vai procurar o seu caminho ali por esses dutos, essas grelhas aí, né? Tá? Então, aqui tem um exemplo ó, de uma escada com ventilação, uma escada protegida, né? Mas é uma escada enclausurada com um balcão. O que é esse balcão? É uma platibandazinha, normalmente de granito, uma inclinaçãozinha para fora, na bordinha de fora tem um rasgo para a gota d'água não vir para a parede, né? E é aberto, próximo não tem janela, né? Ele tem que estar no mínimo a 1,20 m da janela mais próxima, justamente para não ser contaminado pela fumaça do incêndio do prédio, né? Então, eu vou ter ventilação. E aí eu tenho uma porta dupla, para que se a fumaça entrar nessa antecâmara, sai pela janela desse balcão. Tá? Esse balcão tem que ter 1,30 m de altura. Tá? Lembrando que é importante que seja aberto no lado de cima, porque a fumaça é mais leve do que o ar, né? Por causa da densidade. E vou ter ali uma ventilação natural para proteger essa antecâmara da escada, que tem aí duas portas corta-fogo. Outra construção que a norma, em algumas situações, vai me obrigar é eu ter refúgios. O que é o refúgio? É um ambiente construído com paredes corta-fogo, tá? Com tijolo refratário, e com uma estrutura que aguente o fogo, não só a parede, mas a parte estrutural, separado com acesso com portas corta-fogo e com janelas. Aí a janela tem um Vzinho ali, que é a varanda, tá? Tem um mesmo esquema ali, uma ventilação para ventilar a escada. Então, teria um refúgio desse em cada andar, para as pessoas fugirem para ali e esperarem ali enquanto libera, enquanto
conseguem descer e descendo por essas escadas, tá? Também são escadas enclausuradas, isso aí tem que tudo ser construído com parede corta-fogo. Tá? E aqui a gente já comentou, né, bem semelhante aqui a escada enclausurada, ali está o piso, a porta está abrindo no sentido de descarga, né, piso térreo ali, e tenho também uma antecâmara com esses dutos de ventilação, tá? Esses dutos de ventilação eu posso fazer um duto para subir, para entrar o ar puro e outro duto para sair o ar contaminado. É claro que o duto que vai sair o ar contaminado, a abertura é em cima, porque o ar contaminado é leve, e a que vai puxar o ar puro, a entrada é embaixo. Aqui não tem esse X aqui, deixa eu ver se o meu mouse passa ali. Tá onde meu mouse, aí, peraí, agora. Ai, meu filho, não está muito aceitando aqui. Mas aqui onde tem esse X ali, que está ali, antecâmara, né, AC, antecâmara, do ladinho da escada, eu tenho dois compartimentos com X ali, são duas chaminés, tá? Uma de entrada e uma de saída do ar, para eu poder renovar essa antecâmara, né, que é o acesso ao nível das escadas de cada andar. Esse aí é o andar térreo, né? No andar de cima, teria uma parede ali fechando a parte frontal da escada e essa porta abriria para dentro, né? No sentido, sempre as portas nos corredores de fuga, para o sentido de fuga. Tá? Então, aí existem várias soluções que os arquitetos utilizam aí para eu ter essa ventilação. Isso a gente associa também à eficiência energética. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, só um momento. A gente associa também à eficiência energética, que é importante para a sustentabilidade, os custos também da empresa, né? Questão de meio ambiente também, mas para os custos da empresa. Então, ter ventilação, iluminação natural, sempre é bom, tá? Eu vou economizar ar-condicionado, vou economizar ventilador, eu vou ter um ânimo melhor das pessoas que estão no ambiente. Um exemplo aqui que vocês podem conhecer disso, né, de iluminação natural, é o shopping, Natal Shopping, né, o shopping mais antigo de Natal. Ele passou já uns 15 anos atrás, 10 ou 15 anos atrás aí, por uma reforma e que se criou uns domos de luz natural em cima das escadas, né? Então, isso aí melhora o bem-estar das pessoas, e o que eu quero num shopping é que a pessoa queira ficar ali, né? Porque se ela ficar mais tempo ali, ela consome mais, né? Consome, e compra, e vai na praça de alimentação, né? E eu também economizo luz natural. Ali no Midway, vocês também têm ali uma questão de ventilação natural, força natural, porque toda a garagem é voltada para o lado norte, que é o lado que tem o vento, e a iluminação natural lá da praça de alimentação é voltada para o sul, toda uma fachada de vidro, que se eu botar ela diretamente para o sol, vai me dar o efeito estufa e dar aquecimento, né? Então, se eu botei para o sul, a parede do sol sempre é o norte, né? Eu vou ter luz natural sem ter o sol diretamente. Então, eu tenho luz, muitas lâmpadas ali não precisa acender de dia, e tenho economizar ar-condicionado, né? Esse é o motivo também das lojas, dos shoppings serem voltadas para o lado sul. O Midway Mall, né, para quem não conhece, é um quarteirão inteiro ali, na frente do Campus Natal Central, né, que vocês conhecem, mas pode ter alguém assistindo esse vídeo aí que não é aqui do nosso campus, né, daqui a pouco, tá? Então tem que estar tomando esses cuidados. E juntando tudo isso, gente, que a gente viu na aula passada e nessa, é que a gente tem que opinar, né, e optar por soluções de projeto, tá? Lembrando que projeto não é só desenho, o projeto é a parte pensante, e o desenho é a expressão gráfica do meu projeto. Atualmente a gente ainda usa o desenho impresso, mas já já a gente vai ter ele todo eletrônico, como essa aula que eu estou mandando aqui para vocês agora, né? A tendência já, se eu não me engano, já em São Paulo já é assim, você entra com um arquivo digital lá, um PDF do seu projeto, e você não precisa plotar, né? Porque é caro isso também, cada correção que o bombeiro faz, você tem que plotar tudo de novo. Você tem que ir até lá, o corpo de bombeiros, pegar uma senha, esperar uma fila, carimbar um documento. Então, se isso for eletrônico, facilita para todo mundo, diminui custos também. Então, o desenho é a expressão gráfica do projeto. E o que a gente usa é um desenho técnico, um desenho padronizado por normas aí, para que a pessoa lá consiga
decodificar, né, o significado dessas figurinhas aí, e aprovar esse projeto. E depois a pessoa que vai instalar essas coisas, algumas coisas já na construção do próprio prédio, outras coisas eu vou ter que instalar depois, como os extintores, as caixas de hidrantes, as mangueiras, as lâmpadas de emergência, né? Algumas coisas já fazem parte do prédio, a largura dos corredores, as escadas, a instalação elétrica para o alarme, para as lâmpadas de emergência, né? Vão estar sendo feitas junto com a estrutura do prédio. Outras coisas a gente vai colocando depois, e, claro, todos esses sistemas vão ter que depois ter manutenção aí também, né? Mantém uso. E a gente tem que ter alguém treinado para usar. Ainda vamos ter aula aí sobre brigada de incêndio e plano de abandono, que vai abordar essa parte aí de treinamento, né? E essas nossas aulas agora são de projetos, tá? O técnico de segurança do trabalho vai fazer um projeto completo de incêndio? Se for um projeto simples, pode, tá? Um projeto que vai requerer só o extintor de incêndio, sinalização, beleza, né? Mas, normalmente, né, os projetos vão sendo um pouquinho mais complexos e vai precisando de outros profissionais, vai precisar do engenheiro eletricista para dimensionar o para-raio, para dimensionar a instalação elétrica desse sistema de iluminação, de alarme. Se o alarme for sem fio, vai precisar do engenheiro eletricista também para essa certificação do wireless aí, né, do sinal de rádio, dos sensores. Se tiver gás, eu vou ter que ter um engenheiro mecânico aí para projetar a tubulação de gás e ter a responsabilidade técnica disso, né, equacionar, tola, resistência mecânica, ficar responsável pelas soldagens aí, pela solda que eu vou utilizar para não ter vazamento, não ter corrosão nesses tubos, né? Então vai requerer outros profissionais. Normalmente é uma equipe, o técnico de segurança sempre participa desses momentos, tá? Sendo técnico de uma empresa, por exemplo, que tem aporte para ter técnico de segurança, é muito desejável que vocês estejam participando aí dos projetos. E depois, claro, quem é que acompanha a manutenção, quem é que acompanha treinamento, quem que elabora e executa treinamento, é o técnico de segurança do trabalho, tá? Técnico de segurança do trabalho, se lembre, né? Vocês não são técnicos só de segurança, vocês têm que estudar o trabalho para identificar e mitigar riscos, né? Nesse caso aqui, a gente está estudando o trabalho antes dele existir. Antes de construir o prédio, eu já estou pensando se pega fogo, por onde é que sai, que equipamento vai ter. Tá? Então, é uma questão preditiva. Pode ocorrer de você chegar numa empresa que já tem o prédio e não tem nada de prevenção de incêndio. Então, vocês vão ter que fazer um projeto de adequação. Tá? A gente equipando o nosso prédio ali, aprovar ele no bombeiro e tal. E, enquanto isso, em paralelo, ir equipando o prédio também para não ficar sem nada, né? Esperando pegar fogo sem equipamento nenhum. Ok, então essa é a primeira parte aqui da nossa aula. Dúvidas? Falem aí, vocês estão muito mudos hoje. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Só 16 pessoas. Diz aí. Tem como o senhor disponibilizar esses slides no grupo? Tem. Final da aula eu mando. Acho que eu já mandei, não sei se mandei o de ontem, mas eu mando sim, não tem problema não. Gostaram das minhas figurinhas ali, né? Das entidades, dos deuses do fogo, hein? Gostaram da historinha? Gosto do cara que foi expulso do Olimpo, pô, só é fogo mesmo, né? Vejam só, mas ele acabou voltando para o Olimpo, porque quem domina o fogo é um cara importante. Como vocês também, são importantes. Ninguém vai defenestrar vocês da empresa, não, porque vocês são técnicos de segurança. Muito bem. Então, gente, vamos. Histórias chocantes, né? Miguel está dizendo ali no chat. Ok, então acho que a gente pode fazer o intervalo. Mais conhecido como um amador de figuras. Ah, muito bem. Temos aí umas figuras, né? As figuras mostram muito, né, da nossa realidade. Quer ver uma coisa que eu gosto sobre a situação do país? É ver a charge, né? A charge. Uma figurinha só mostra aquele momento, né, que está passando a nação. Então, vocês olharem nos jornais antigos, é muito engraçado a gente ver as charges, né? E agora a gente não acha muita graça, porque a gente está vivendo essa desgraça, né? Mas depois, com o tempo, a gente começa a achar graça. Tá bom, gente, vamos fazer um intervalo então, voltamos em 15 minutos. São agora 14h40, vamos voltar a 14h55, tá? Até já, vou parar a gravação.